O ar na senzala era denso e pesado, impregnado com o cheiro de suor, terra e desespero contido. Para a Aurora, no entanto, o cheiro que realmente a sufocava era o da seda e do linho finos que passavam incessantemente por suas mãos. Ela era a costureira de mão cheia da Fazenda Esperança, uma ironia cruel, pois sua única esperança real era a de sobreviver ao próximo dia sob o jugo da sinhá Gertrudes. Seus dedos calosos e rápidos deslizavam sobre os tecidos europeus, transformando metros de luxo em vestes que acentuavam a beleza e, mais importante, a tirania de sua patroa. Aos 18 anos, Aurora já conhecia o peso de um chicote e a frieza de uma humilhação pública. Naquela tarde de outono, o sol coava pelas frestas da janela do quarto de costura, um cubículo anexo à casa grande, onde ela trabalhava isolada, mas sob vigilância constante. Ela estava finalizando o vestido de gala para o baile de aniversário da sinhá. Um tomara que caia de veludo carmesim, cravejado de pequenas pérolas. Cada pérola parecia um fragmento da sua própria dor. Naquele dia, a sinhá havia esbofeteado-a por um ponto desfeito na bainha de uma anágua. Não importava que a luz fosse fraca ou que ela estivesse trabalhando desde o raiar do sol. Para Gertrudes, a perfeição era o mínimo. Seu trabalho é sua gratidão, sua imunda, ela cuspiu antes de sair. Aquele tapa, no entanto, não acendeu apenas a raiva, mas uma chama mais fria e perigosa. Mais tarde, enquanto remendava um buraco na cortina da capela, um serviço extra e não remunerado, claro, ela observou o feitor, Sebastião, chicotear um jovem escravo até a exaustão por ter derrubado uma bandeja de café. A cena esmagou o último vestígio de submissão passiva em Aurora. Suas mãos tremeram, mas sua mente se tornou cristalina. Sua vingança não poderia ser através de força bruta. A escravidão havia lhe tirado isso. Mas havia algo que a escravidão lhe dera: o acesso íntimo à sua algoz. Naquela noite, sob a luz fraca de um lampião a óleo, a Aurora pegou uma linha de algodão preta, tirada de um saco de restos que a sinhá havia descartado. Ela a enrolou em torno de um pequeno objeto de metal que sua avó, uma curandeira de terreiro antes de ser vendida, havia lhe dado. Um minúsculo gancho de tecelagem, quase invisível. Ela sussurrou palavras que sua avó lhe ensinara sobre a arte de amarrar o mal, nos objetos que detinham a vaidade e o poder. Em um canto secreto do forro do corpete carmesim, onde nem mesmo a costureira mais diligente procuraria, Aurora bordou o primeiro símbolo, um ponto complexo que parecia uma aranha minúscula, mas que, segundo os ensinamentos, significava a teia do infortúnio. Agulha, antes um instrumento de subserviência, transformou-se em uma navalha de justiça. A cada ponto subsequente no corpete, o ódio de Aurora era infundido, transformando o luxuoso vestido de gala não apenas em uma peça de vestuário, mas na mortalha sutil da felicidade da sinhá Gertrudes. A escrava costureira havia começado a bordar, e o tecido da vida da sinhá jamais seria o mesmo. Sua dor, a dor de seu povo, seria agora a tinta com que ela escreveria seu destino, ponto a ponto, maldição a maldição, escondida sob a ostentação da seda. O dia do baile chegou com um calor opressor, mas a sinhá Gertrudes irradiava uma satisfação fria, típica de quem se preparava para ser o centro das atenções. O vestido de veludo carmesim era uma obra-prima que acentuava sua figura autoritária. Aurora, escondida na lavanderia, observou a sinhá ser vestida por outras mucamas. Seus olhos não estavam fixos no tecido, mas no forro, onde a teia do infortúnio repousava, invisível e silenciosa. Uma maldição, como sua avó explicara, agia sutilmente, primeiro atacando a percepção e o prestígio social da pessoa, desfiando a admiração que a alimentava. O baile foi a oportunidade perfeita para o feitiço começar a se manifestar. Enquanto a sinhá descia a grande escadaria, todos se voltaram para ela, como era de costume. Porém, o murmúrio habitual de elogios não veio. Em vez disso, um silêncio estranho pairou no ar,
quebrando apenas pelos sussurros discretos. Aurora havia bordado a teia em um ponto estratégico, o forro do corpete, próximo ao coração e, simbolicamente, à vaidade da sinhá. Naquele ponto, o feitiço forçava as pessoas a verem, não a roupa, mas a alma por trás dela. Na pista de dança, durante o valsa de abertura, o coronel Almeida, um dos convidados mais importantes e pretendente de longa data de uma das primas de Gertrudes, tropeçou de forma desajeitada ao tentar conduzi-la. O ato, normalmente atribuído à bebida, causou um pequeno rasgo no veludo perto da saia. O constrangimento foi palpável, mas o verdadeiro efeito veio mais tarde, durante o jantar. Uma baronesa da corte, conhecida pela sua língua afiada, olhou para Gertrudes com um escrutínio incomum. As palavras foram ditas em voz baixa, mas o suficiente para que a sinhá as ouvisse. O vestido é belo, mas é o carmesim mais feio que já vi. Parece sangue seco. A crítica vinda de uma personalidade tão influente espalhou-se pela sala como fogo. A sinhá tentou se recompor, mas um fio solto no corpete, onde Aurora havia intencionalmente feito um nó apertado demais para causar um desconforto físico sutil, começou a pinicar sua pele, provocando uma coceira intensa logo abaixo do busto. Sua expressão se contorceu em um rictus de irritação mal disfarçada. A noite, que deveria ser o triunfo de Gertrudes, transformou-se em um calvário de pequenos vexames. Ao amanhecer, quando a sinhá retirou o vestido, ela o atirou ao chão com fúria. Leve essa abominação de carmesim e costure algo decente para mim em 3 dias. Ela ordenou a uma mucama. O vestido foi entregue à Aurora para o reparo. Ao inspecionar o tecido, a costureira sorriu friamente para o pequeno rasgo e a coceira que ela sabia ter afligido Gertrudes. A teia do infortúnio estava ativa. Ela desfez o nó que causava o incômodo, mas no lugar do rasgo, emendou um novo retalho de maldição, usando uma linha que havia tingido com suco de urucum, simbolizando a perda da vitalidade. Ela sabia que a maldição do carmesim era apenas o começo. O poder da sinhá estava diretamente ligado à sua imagem, e Aurora estava disposta a desfigurá-la ponto por ponto. O primeiro castigo havia chegado, e com ele, a certeza de que a agulha era, de fato, mais poderosa que o chicote. O próximo projeto de Aurora foi um vestido de batismo para o afilhado da sinhá Gertrudes. Uma peça de cambraia e renda branca, símbolo de pureza e prosperidade. Se o carmesim atacou a vaidade social, o branco seria o instrumento para minar o poder e a saúde física da sinhá. Aurora havia guardado um conjunto de pontas de agulha enferrujadas, cuidadosamente polidas para não deixar rastros visíveis, mas com o propósito de imbuir o tecido com o conceito de decadência. Ela usou um minúsculo ponto cruz na barra da saia, um padrão que, para o olhar desatento, parecia meramente decorativo. Mas era o bordado da fraqueza, um ritual de enfraquecimento físico e financeiro aprendido nas lições de magia de sua avó. A sinhá, nos dias seguintes, começou a reclamar de uma fadiga constante. Parece que o ar me pesa, ela resmungava irritadiça. A cada dia, sua energia diminuía. Ela passou a delegar tarefas que antes supervisionava com mão de ferro, como a contabilidade da fazenda e a inspeção das lavouras. Foi um erro fatal, o enfraquecimento da sua vigilância. Seu marido, o coronel Estevão, um homem mais interessado em jogo e na capital do que em café, aproveitou a brecha. No forro do corpete do vestido de batizado, onde a costura era feita para dar sustentação, Aurora bordou um nó de dispersão. O efeito foi imediato na administração da fazenda. O coronel Estevão, sentindo-se menos vigiado, intensificou suas apostas e, em um mês, perdeu uma quantia considerável de dinheiro em um jogo de cartas no Rio de Janeiro. A notícia da perda chegou à fazenda de forma discreta, mas o suficiente para perturbar a sinhá Gertrudes. A tensão entre o casal aumentou consideravelmente, com sussurros e discussões noturnas que ecoavam pela casa grande.
A sinhá tentava retomar as rédeas, mas a fadiga a impedia. Ela se sentia constantemente indisposta, com dores de cabeça e uma sensação de peso nas pernas, o que a mantinha cada vez mais confinada à sua poltrona. A desorganização se instalou na fazenda. As plantações foram mal cuidadas, as ordens do feitor ficaram confusas e a produção de café diminuiu drasticamente. Um carregamento importante, que deveria trazer um bom lucro, estragou devido à negligência do capataz, que o coronel havia contratado em um de seus momentos de embriaguez. Assim, a Gertrudes, antes uma fortaleza de comando, agora parecia uma vela que se apagava lentamente. Ela não conseguia mais gritar com a mesma força, nem chicotear com a mesma precisão. O bordado da fraqueza estava corroendo seu poder de dentro para fora. Aurora, enquanto costurava uma nova gola para a sinhá, observava o declínio. Ela notou que a sinhá já não olhava para as escravas com o mesmo fogo nos olhos, e isso era mais do que alívio, era a prova da eficácia de sua arte sombria. O poder da sinhá não vinha apenas do seu título, mas da sua energia inesgotável para o mal. E essa energia, agora, estava sendo drenada ponto a ponto pelo silêncio opressivo da renda branca. Opressivo da renda branca. Com a saúde abalada e as finanças cambaleando, a sinhá Gertrudes buscou refúgio na única coisa que lhe restava, seu prestígio social e a beleza de sua filha, Maria Eduarda. Um baile de caridade estava sendo organizado na cidade vizinha. E Gertrudes ordenou a Aurora que preparasse o vestido de apresentação da filha. Uma complexa peça de seda chinesa cor de jade, adornada com fios de ouro. Seria a oportunidade de Maria Eduarda atrair um bom partido, resgatando a posição social da família. Aurora sabia que a vingança contra a sinhá passava também por atingir o que ela mais amava e valorizava. Ela usou os fios de ouro para bordar um nó da discórdia na bainha interna do vestido. Um feitiço destinado a causar brigas e desentendimentos irreconciliáveis entre mãe e filha. Ela usou uma técnica de bordado oriental, introduzida por um antigo viajante, para criar um padrão de dragão adormecido que simbolizava a traição e o conflito latente. No dia do baile, Maria Eduarda estava radiante. A seda jade a fazia parecer uma joia. No entanto, assim que a sinhá tentou dar as últimas instruções à filha sobre como se portar e quais cavalheiros evitar, a maldição começou a agir. As palavras de Gertrudes, antes aceitas com resignação, agora soavam como ofensas insuportáveis para Maria Eduarda. A jovem, que sempre foi submissa, retrucou com uma acidez surpreendente. Eu não sou uma marionete para consertar suas falhas, mamãe. Sua arrogância já nos custou o suficiente. E ela disparou, chocando a mãe. A briga se estendeu até o salão. Maria Eduarda, rebelde e impulsiva, ignorou as diretrizes da mãe e se dedicou a flertar abertamente com um jovem tropeiro. Conhecido por sua reputação duvidosa e falta de posses, um ato de desobediência grave. A sinhá, vendo sua única chance de recuperar o prestígio arruinada, reagiu com uma fúria descontrolada. Ela arrastou a filha pelo braço para fora do salão, causando um escândalo que se tornou o centro das fofocas por semanas. O nó da discórdia havia rasgado a união familiar. De volta à fazenda, a relação entre mãe e filha se deteriorou rapidamente. Maria Eduarda, sentindo-se traída e oprimida, trancou-se em seus aposentos, recusando-se a falar ou a aparecer em público. A ausência da filha e o fato de que a sinhá havia se tornado uma piada na sociedade por ter sido incapaz de controlar sua própria herdeira foi um golpe avassalador para Gertrudes. Ela chorava em seu quarto, uma cena que as mucamas jamais haviam testemunhado. Aurora, ao receber o vestido de seda chinesa para a limpeza, sorriu ao ver o pequeno desgaste na bainha, um sinal de que o nó da discórdia havia sido rompido pela fúria do arrasto. No entanto, ela não o removeu. Em vez disso, ela o reforçou com um fio de seda púrpura, simbolizando o luto pela relação perdida.
O castigo estava se intensificando, movendo-se do público para o privado, e o coração da sinhá Gertrudes estava começando a ser bordado com a mesma dor que ela havia infligido aos outros. Com a filha isolada e o marido ausente, fugindo das dívidas em um bordel na capital, a sinhá Gertrudes se voltou para sua tia, Dona Eulália, uma beata rica e influente, em busca de consolo e, mais importante, de empréstimos. Dona Eulália era a única que poderia intervir junto ao coronel Estevão e salvar as terras da hipoteca. Para a visita, a sinhá pediu a Aurora que bordasse um novo chale de casimira, um tecido luxuoso, mas pesado, de cor marrom escuro. Este seria o símbolo de sua humildade e devoção forçadas. Aurora viu neste chale a chance de atacar a própria capacidade de discernimento da sinhá, o seu orgulho cego. Ela usou um minúsculo ponto de bordado chamado ponto cheio, mas o inverteu, criando um padrão que parecia um olho fechado, o ponto cego da verdade. O feitiço tinha o objetivo de distorcer a realidade da sinhá, fazendo-a rejeitar a verdade e abraçar a ilusão, isolando-a de qualquer ajuda racional. Ela o bordou ao redor da gola do chale, onde repousaria sobre os ombros e perto da cabeça da sinhá. Ao chegar na casa de Dona Eulália, a sinhá, queixosa, começou a relatar os infortúnios. No entanto, quando a tia tentou oferecer conselhos práticos sobre a administração da fazenda e a conduta de Maria Eduarda, Gertrudes rejeitou tudo. A senhora não entende, tia. É inveja. Todos me invejam. Maria Eduarda é apenas uma criança inocente e meu marido é vítima de maus conselheiros. Ela exclamou com uma convicção quase maníaca. O ponto cego da verdade estava em pleno efeito. Dona Eulália, acostumada com a arrogância da sobrinha, ficou chocada com a irracionalidade dela. Ela tentou argumentar, apontando as falhas claras na gestão e a necessidade de aceitar a realidade da crise financeira. A sinhá, no entanto, respondeu com acusações e ataques pessoais, alegando que a tia estava tentando roubar as terras para si. O encontro terminou em um confronto amargo, com a beata se recusando a ajudar a sobrinha e a expulsando de sua casa. O chale de casimira, que deveria ser o manto da salvação, tornou-se o manto do isolamento. De volta à Fazenda Esperança, a sinhá estava em negação total. Ela se convenceu de que o mundo estava conspirando contra ela, vendo inimigos em todos os lugares, exceto em seu próprio reflexo. Ela começou a agir de forma errática, desconfiando até mesmo de seus capatazes mais leais. A paranoia a levou a cometer erros ainda maiores na gestão da fazenda, demitindo funcionários competentes e contratando outros sem experiência, apenas por considerá-los mais confiáveis. O isolamento de Gertrude se aprofundava e a fazenda estava à beira da falência. Aurora, ao ver a sinhá se afundar em sua própria ilusão, sentiu um frio na espinha. Sua vingança estava funcionando, mas a sinhá Gertrudes, descontrolada e isolada, era agora um perigo ainda maior para todos ao seu redor. O ponto cego da verdade havia fechado a última porta de escape. Com as finanças em colapso e o crédito negado, assim a Gertrudes foi forçada a um nível de austeridade que a feria mais do que qualquer chicote. Ela teve que usar tecidos simples. Ela ordenou a Aurora que lhe costurasse um vestido de chita, um tecido barato e estampado, com a exigência de que fosse o mais digno possível. A humilhação de usar chita era um golpe no seu ego, e Aurora faria deste golpe o ponto de inflexão de sua maldição. Neste vestido de chita, Aurora decidiu não apenas atacar a sinhá, mas prendê-la usando um nó da restrição. O feitiço bordado em um padrão de espiral nas mangas, que restringia o movimento físico, e na cintura, que causava uma sensação de aperto constante, tinha o poder de sufocar a liberdade e a ação da pessoa. Os fios usados eram de algodão cru, tingidos com um pigmento vegetal que simbolizava a terra que cobra seu preço. Ao vestir o chita, a sinhá sentiu-se imediatamente sufocada.
A estampa, que para outros parecia alegre, para ela se tornou uma teia de cores vibrantes que a sufocava. Ela começou a sentir dificuldade em respirar e uma sensação opressiva no peito, o que a impedia de levantar a voz com a fúria de antes. O mais importante, suas mãos e braços, por causa da espiral nas mangas, pareciam pesados e ela perdia a destreza. Ela tentou chicotear um escravo que julgava ter-lhe desobedecido, mas o movimento foi desajeitado. O golpe foi fraco e o feitor Sebastião teve que intervir. O nó da restrição estava removendo literalmente o poder físico da Sinhá de infligir dor. A fraqueza física se combinou com a restrição social. Os vizinhos, vendo a Sinhá vestida de chita, entenderam a real dimensão do colapso da Fazenda Esperança. Eles pararam de cumprimentá-la na igreja e nos poucos eventos sociais que ainda se atrevia a frequentar. A Sinhá, antes temida e bajulada, agora era ignorada e ridicularizada. Seu corpo e sua vida estavam se tornando tão restritos e simples quanto o tecido que ela era forçada a usar. A situação atingiu o clímax quando um credor, que estava esperando há semanas por um pagamento, chegou à fazenda. A Sinhá tentou intimidá-lo, mas a voz falhou e as mãos tremeram sob o efeito do nó nas mangas. O credor, percebendo a fragilidade e a falência iminente, tratou-a com desdém e deu-lhe um ultimato para pagar a dívida em 3 dias. O nó da restrição havia tirado a Sinhá Gertrudes de seu pedestal de poder e a jogado na lama da realidade. Ela estava presa, não mais por paredes, mas pelos fios de algodão cru que vestia. Aurora sabia que este era o penúltimo passo. O castigo não era mais uma série de infortúnios, mas um cerco que se fechava inexoravelmente. O vestido de chita, símbolo de sua pobreza, era na verdade sua camisa de força, costurada pela escrava que ela havia subestimado. O ultimato do credor forçou assim a Gertrudes a uma última e desesperada medida: vasculhar os baús antigos da família em busca de joias escondidas ou títulos de terra não reivindicados. Ela estava sozinha. O coronel Estevão ainda estava na capital, e Maria Eduarda, presa em seu quarto, recusava-se a falar com a mãe. Naquela manhã fria, Aurora foi chamada para ajudar a Sinhá a abrir um baú de carvalho trancado, que guardava as roupas mais antigas e preciosas da família, algumas datadas do tempo de sua avó. Ao revirar o conteúdo, a Sinhá encontrou um velho vestido de seda azul, uma peça que a mãe usou em seu casamento há décadas. Curiosa, ela o vestiu. Era apertado e antiquado, mas o tecido ainda era de excelente qualidade. Ao apertar o corpete, ela sentiu um rasgo sutil no forro interno. Ela ordenou a Aurora: conserte isso imediatamente. Vai que serve para algo. Aurora recebeu o vestido com o coração batendo forte. O vestido era da mãe da Sinhá, a primeira senhora da Fazenda Esperança, uma mulher de quem se dizia ter um coração gentil. A costureira inspecionou o rasgo no forro de linho cru. No centro do rasgo, ela notou um bordado de agulha minúsculo, quase invisível, que se assemelhava a um nó. Ela percebeu que aquele era um bordado de proteção, feito pela mãe de Gertrudes para se proteger das ambições do pai, um homem tão cruel quanto a filha. O rasgo, no entanto, havia desfeito o feitiço protetor. Foi então que Aurora teve um lampejo de inspiração. Este vestido, o último vestígio da bondade e da história, seria o veículo para a revelação final. Em vez de consertar o forro, ela o rasgou um pouco mais, expondo o antigo bordado protetor. No entanto, ao lado dele, ela bordou uma última e poderosa maldição, o bordado do espelho partido. Ela usou um fio de prata, roubado de um relicário, e o transformou em um padrão que imitava fragmentos de vidro, um feitiço que forçava a pessoa a confrontar suas ações e o verdadeiro preço de suas crueldades. A Sinhá vestiu o vestido azul no dia seguinte para a visita final do credor. Quando ele chegou, ela tentou mais uma vez intimidá-lo,
Mas desta vez, ao invés da fadiga, o efeito do bordado do espelho partido a atingiu. Ela não viu o credor, ela se viu. Uma onda de imagens, flashes de sua crueldade, o chicote, o tapa, as palavras humilhantes, o sofrimento de Aurora a invadiram. Ela viu a si mesma como o monstro que era. Sua voz, que se preparava para gritar, falhou, e ela cambaleou. Ela desmaiou no meio da sala de estar, para o espanto do credor e dos poucos serviçais presentes. O peso de suas ações, bordado no forro do vestido, havia quebrado sua mente. A última maldição não a havia matado, mas a havia forçado a uma loucura silenciosa. O castigo havia chegado, não como uma doença, mas como a verdade que ela não podia mais negar. O desmaio da Sinhá Gertrudes marcou o fim de seu reinado. A Fazenda Esperança foi oficialmente hipotecada e a maior parte dos escravos, incluindo Aurora, foi vendida para saldar as dívidas. O coronel Estevão voltou apenas para recolher o que restava e se afundar em mais jogos na corte. Maria Eduarda, livre da tirania da mãe, fugiu com o tropeiro, encontrando um destino incerto, mas desejado. A Sinhá Gertrudes, agora uma sombra de si mesma, foi confinada ao seu quarto. Ela não falava, apenas murmurava e olhava fixamente para o nada. A loucura causada pelo bordado do espelho partido a havia poupado da realidade da falência e da perda, mas a aprisionou em um inferno pessoal, onde ela revivia suas crueldades incessantemente. Ela jamais tirava o vestido de seda azul. O forro rasgado, com os bordados de maldição, era sua nova pele. Aurora foi vendida para uma fazenda menor, mais ao sul, onde o trabalho era duro, mas a tirania era menos pessoal. Antes de partir, ela recebeu permissão para levar consigo seus únicos pertences, um pequeno saco de linho, sua agulha e alguns carretéis de linha. O feitor, Sebastião, que sempre a respeitou por sua habilidade e temia pelos estranhos infortúnios que a cercavam, deu-lhe a liberdade de escolher um objeto da casa grande. Aurora não hesitou. Ela pegou o velho baú de carvalho, onde o vestido azul e os outros artefatos da Sinhá estavam guardados. Na nova fazenda, longe do ciclo de ódio e vingança, Aurora continuou a costurar. Mas o propósito de sua agulha havia mudado. Ela não usava mais os fios para bordar a maldição, mas para criar pequenos amuletos de proteção para os outros escravos, usando padrões que significavam resistência, esperança e liberdade. O ponto cego da verdade foi transformado no ponto aberto da sabedoria, e a teia do infortúnio se tornou a teia da união. Ela havia se tornado uma curandeira silenciosa, costurando o tecido de uma nova comunidade, um tecido de resiliência. O baú de carvalho era guardado debaixo de sua cama. Lá dentro, o vestido de seda azul da Sinhá Gertrudes jazia intocado, um lembrete do poder que ela havia exercido. A agulha, que havia sido a navalha de sua justiça, agora era a ferramenta de sua redenção. A escrava costureira havia alcançado sua vingança e o castigo havia chegado. Mas no fim, Aurora aprendeu que o maior poder do seu ofício não estava em destruir, mas em reconstruir. Ela olhou para a agulha, sua única amiga e arma. Ela a aguardou, sabendo que, embora o passado estivesse costurado em cada ponto do vestido azul, o futuro seria bordado com fios de liberdade e um novo tipo de poder. A história de Aurora e da Sinhá Gertrudes se tornou uma lenda sussurrada nas senzalas. A história de como uma simples agulha pode desatar o nó de uma vida e bordar um novo destino. Novo destino.